Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Desafio da Leitura Bíblica, onde nós estamos trabalhando métodos para o estudo da Palavra de Deus. Nós vivemos numa época em que as informações e o tempo parecem passar muito rápido. A tecnologia trouxe muitas facilidades para a nossa vida. Ao toque de um dedo, você praticamente tem o mundo em suas mãos. E isso tem afetado a maneira como lidamos com as coisas. Não temos mais paciência de esperar. Queremos tudo para ontem. Bem, muitas pessoas acabam transferindo este tipo de ideia e comportamento para a sua vida espiritual. Esperam que Deus haja rápido, que Ele responda logo suas orações, que os sermões deixem de ser tão doutrinários e se tornem mais práticos. Deixe-me dizer uma coisa. Nada de bom acontece rápido assim. Veja por si mesmo os tipos de alimentos que você consome. Eles estão cheios de química que aceleram o processo de amadurecimento e crescimento, mas também não costumam durar muito. Deus poderia ter criado o mundo em um só dia, mas Ele criou em 6 dias, e no 7º parou para admirar sua criação, e disse: "Eis que isso é muito bom." O mesmo se aplica ao estudo da Palavra de Deus. A menos que você já tenha uma mente treinada e disciplinada para isso, é improvável que você simplesmente leia a Bíblia por alguns minutos e consiga extrair dela o significado do que leu. Os mais devotados ao estudo da Bíblia dedicam muito mais do que apenas alguns minutos, pois eles aprenderam a ler as Escrituras usando a terceira estratégia da leitura de primeira ordem. Leia a Bíblia pacientemente. Creio ser esta uma tarefa difícil para a maioria de nós, pois, como disse, vivemos numa cultura do macarrão miojo. É instantâneo e fica pronto em 3 minutos. Assim, não é surpresa que, se decidimos abrir nossa Bíblia, esperemos resultados imediatos. Caso isso não aconteça, ficamos frustrados. Mas o fruto da palavra leva tempo para amadurecer. Se você é uma pessoa impaciente, então com certeza vai desistir aqui e deixará de colher os frutos de uma rica colheita. Muitos fazem isso, ficam desiludidos com o processo. Podem até dizer que tentaram, mas frustrados com a falta de retorno rápido, desistiram. Muitos preferem pegar atalhos. Com tanta informação disponível na rede, com certeza tem alguma coisa aqui já pronta para o que estou procurando, e com isso perdem o verdadeiro significado do texto. Contentam-se com algumas pepitas de ouro, algumas pode-se até dizer que são os chamados ouro de tolo, e deixam de lado o verdadeiro tesouro. Você pode até usar os comentários bíblicos e outras fontes secundárias, mas só depois de ter se aprofundado no texto bíblico. Se você é do tipo que gosta de praticar atividade física ou está pensando em começar, você precisa saber que é melhor começar devagar e ir aumentando a carga à medida que você adquire músculos para isso. Você precisa estar preparado para ir mais longe. Da mesma forma, é com a leitura bíblica. É preciso ter paciência. É preciso desenvolver a persistência, poder de resistência para insistir na leitura e fazer progresso. Vou lhe dar algumas sugestões de como você pode fazer isso. Trabalhe um livro por mês. A vida é um ciclo, e cada ciclo terminado irá nos levar para outro, até que se chegue ao objetivo estabelecido. Ao ler e estudar a Bíblia, você precisa ter um tempo para familiarizar-se com o texto. Se aplicar as 2 primeiras estratégias de que já falei nos posts anteriores, leia com atenção e repetidamente, logo estará apto a observar a estrutura do texto, a identificar os termos-chaves, investigar os personagens centrais, ver o pano de fundo com o uso de outras fontes e decidir formas práticas de aplicar as verdades à sua vida. Falaremos sobre isso em posts futuros. A questão é que você logo passará a ter domínio sobre um livro da Bíblia. Pode não parecer muito, mas já é mais do que você atualmente entende. Você pode começar com o Evangelho de Marcos, a Carta de Tiago ou o livro de Jonas,
que são fáceis de ler. Aproximação e afastamento. Em um estudo, você pode levar no mínimo 1 mês para completá-lo. Pode até parecer muito, mas não é. Você só tem que estabelecer objetivos limitados. Aplique a técnica do zoom em sua abordagem. Comece com uma visão geral e tente identificar o fluxo da história, a progressão dos eventos. Então, aproxime-se de algo que lhe chamou a atenção e investigue mais a fundo o seu significado. Por exemplo, o livro de Gênesis pode ser visto de uma forma mais ampla nessa estrutura: criação, queda, dilúvio, Babel, patriarcas. Mas em cada uma dessa estrutura, você pode analisar melhor ao se aproximar, como, por exemplo, a história de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Em cada uma dessas histórias você encontrará verdadeiras pérolas de ensino e aprendizado. Depois, você pode novamente se afastar para ver o quadro geral e olhar como tudo se encaixa, tendo assim uma visão unificada no qual todos os detalhes se encaixam com a mensagem geral do livro. Altere sua abordagem. Como você pôde perceber, há mais de uma maneira de se ler e estudar a Bíblia. Quanto mais estratégias usar, mais perspectivas terá. A maneira de permanecer firme em seu estudo da Bíblia é variar a sua abordagem, assim como os atletas fazem para desenvolver músculos específicos. Nos próximos posts, falarei sobre algumas técnicas que você pode usar com diferentes materiais. Antes de terminar, deixe-me dar a chave dessa estratégia. Seja paciente com o texto e com você mesmo. Falei aqui sobre como desenvolver a sua paciência para a leitura do texto. Porém, para quem está começando, é preciso ter paciência consigo mesmo. Muitos, ao ouvir um belo sermão ou estudo, ficam empolgados e motivados a descobrir a verdade por si mesmo. E isso é maravilhoso. Mas o que muitas vezes essas pessoas esquecem é que o mensageiro está há anos neste processo e levou horas para preparar tudo. Você não pode começar no nível profissional se ainda é principiante.